Olá, meu querido assinante, minha querida assinante desse canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o PLP 1087, tributação das altas rendas. O que que você pode já começar a conversar ali com os seus clientes para organizar quando este projeto de lei for convertido em lei, porque nós estamos falando, mais uma vez, vale sempre frisar, de algo que é direito que está, nós estamos antevendo movimentos em razão de projeto de lei, tá? Então, quem trabalha com planejamento patrimonial e sucessório tem que dominar também, dentre as áreas de direito pessoal de família, patrimonial de família, societário, sucessório, tributário, as várias áreas do direito relacionadas à proteção, perpetuidade e performance patrimonial. Uma das gavetas do conhecimento jurídico que você tem que buscar conhecer é sobre processo legislativo, e nós estamos ainda conversando sobre um projeto de lei, tá? Cujo texto foi aprovado na Câmara. Então, a tramitação ali bicameral. Nós não vamos falar dele como um texto pronto, porque ele é um texto que vai ser ainda submetido a uma outra casa. Esse texto pode ser modificado, mas o que nós temos hoje para trabalhar, assim como já gravei um outro vídeo aqui sobre PLP 108, é algo que muito provavelmente será confirmado pela outra casa legislativa. Não teremos modificações. No caso, PLP 108, nosso último bate-papo foi sobre o texto do Senado, agora o PL 1087, tributação de alta renda, algo que veio da Câmara, o texto que veio da Câmara. Tá? É um projeto de iniciativa do Poder Executivo, cujo mote principal é uma atualização ali da isenção do imposto de renda à pessoa física. Então, para contrapartida disso, tem que aumentar a carga tributária em alguma ponta. Então, eu vou deixar de cobrar das rendas ali até R$ 5.000, e vou ter um benefício ali também, diminuição da carga até 7.350 reais. Então, a gente tem até R$ 5.000 uma faixa de isenção, e a gente tem até 7.350 ali, entre 5 e 7.350, a gente tem uma redução do imposto de renda à pessoa física. Isso tem que ter uma contrapartida de aumento de arrecadação numa outra ponta, então a conta ficou ali para as altas rendas na discussão e na definição torta do, desse projeto de lei aqui, que é de autoria do governo. E nós precisamos entender que ele não é um projeto de tributação de dividendos. Então, não é todo aquele que recebe dividendos que tem a sujeição passiva, a obrigação de pagar imposto. A gente está falando de uma tributação da pessoa física. E a gente divide esse projeto em dois pedaços para ficar fácil da gente compreender o que está vindo por aí. Então, primeira coisa, é algo que vem a tributar a distribuição do resultado acima de um determinado valor, tá? O dividendo ali, para a pessoa física. A gente tem vários núcleos ali que a gente precisa entender, porque não é só o pagamento, né? Tá lá no artigo 6A, tá? O capítulo 2A, tributação mensal das altas rendas. Ele vai falar pagamento, creditamento, emprego, entrega de lucros e dividendos por uma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física. Aí tem algumas. A gente pode criticar, por exemplo, a falar em entrega de lucros, né? Porque não se entrega lucro, lucro é da pessoa jurídica, né? Então, a gente está falando de uma tributação de uma pessoa física. Então, tem seus defeitos a redação, mas a gente tem um número aqui mágico, que é o de R$ 50.000 mês, com a obrigação da fonte pagadora reter, pois se for 50, mais de 50 mil, a fonte pagadora deverá reter na alíquota de 10%. Então, essa primeira parte, que está lá no artigo 6A, ele fala de retenção, que é diferente da obrigação efetivamente de ser um imposto devido. Porque nós temos um primeiro pedaço falando da retenção e um segundo pedaço falando da declaração de ajuste anual. Aqui nós estamos falando de imposto de renda pessoa física e não da modalidade de tributo que incide para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, que é a retenção exclusiva, que é a tributação exclusiva, definitiva. Aqui, essa tributação que é retida, ela estará sujeita, como a gente tem um próximo tópico lá para conversar, a um ajuste.
Então pode ser que ao final de um ano calendário, este montante ele não seja devido pelo contribuinte, aí a gente vai estar falando de alguma modalidade assim como acontece na declaração de imposto de renda, a gente vai ter ali o abatimento do imposto, uma restituição, etc. Só que a gente está falando de caixa, a gente está falando de dinheiro, então se você pudesse se organizar para não ter sequer a retenção, é a inteligência que você deveria entregar para o seu cliente. Então, o primeiro ponto para que você se organize nesse sentido é entender que nós vamos planejar duas coisas. Nós vamos planejar no mote da buscar evitar a retenção, observando algumas situações que a gente vai falar, e mesmo na situação de retenção, a gente tem que olhar também ali, mesmo que a gente fuja da situação de retenção, a gente tem que olhar também para o outro lado da declaração de ajuste. A primeira inteligência a se extrair do texto, primeira interpretação ali, primeira metodologia de economicidade tributária que você tem que extrair do texto é que a tributação é para pessoa física. Então, se você tem mais de um membro da família dentro da estrutura societária, esse número de 50 mil, ele não é cumulativo, né? Então é 50 mil por CPF por mês. Então você pode ter o marido e a mulher sócios. Quando nós não estamos falando. Aqui, a gente, na minha opinião, a gente nem na situação de dependente precisaria entrar, mas quando você tem lá o marido e a esposa, sócios, você tem 50 mil reais para um, 50 mil reais para outro, você não tem a situação de obrigatoriedade da retenção, tá? Quando você tem os filhos e os pais, você tem mais CPFs ali. Então, ter dentro do contexto do planejamento patrimonial e sucessório mais CPFs dentro da estrutura, com combinado com acordos, contratos de alimentos, né, para que isso não fique limitado a esse valor dos 50 mil, favorecendo ali patrimonialistas, né, o patriarca, a matriarca, é algo que você pode pensar. Então, dentro dos nossos projetos, eu converso muito com os nossos assinantes lá da Invisto Direito. Se você não conhece a nossa escola, a Invisto Direito Escola de Planejamento Patrimonial Acessório é o ambiente mais completo de estudo prático e de planejamento patrimonial acessório, onde a gente tem uma formação principal, cursos das várias áreas relacionadas ao PPS, em que eu chamo professores convidados para dar esses cursos com programas começo, meio e fim, na parte societária, na parte tributária, as várias temáticas de planejamento e também aulas semanais, aula de educação continuadas. Aqui no link da descrição a gente vai deixar para você clicar e conhecer a Invisto Direito Escola de Planejamento Patrimonial Acessório. Lá a gente conversa muito sobre a utilização de acordos de alimentos intergeracionais, para que muitas vezes você nem faça aquele feijão com arroz da doação da nova propriedade com a reserva de usufruto, que você possa transferir domínio pleno, ressalvado o direito aos alimentos, com algum tipo de garantia fiduciária que seja. Então, a- existem arranjos familiares em que isso será possível. Existem arranjos de afetos ajustados em que isso vai ser possível. Acredite em mim, nós não temos apenas clientes ruins, toscos, famílias desestruturadas, pessoas escrotas, ruins de atender. Nós temos bons clientes, famílias de bem, com bens, que pagam muito bem, filhos que se importam muito com os pais, filhos que são amados por seus pais, pais que respeitam os filhos, filhos que respeitam os pais, afetos bem ajustados, pessoas bem resolvidas nesse sentido, pessoas de bem, do bem, com bens, que pagam muito bem. Tá? Então, acordos de alimentos não mudam, seja ele inserido num protocolo de família, seja ele um documento apartado, o fato de você quantificar a obrigação alimentar, ela não desvirtua a natureza do alimentos, que é devido de pai para filho e de filho para pai também. Mas aqui a gente está falando, então, que primeira estratégia, multiplicidade de CPFs. Então, a gente sai da obrigatoriedade da retenção. A segunda, também mais óbvia, e aí make holding great again. Então, voltando aí a holding ao protagonismo no planejamento, você trocar o sócio pessoa física por um sócio pessoa jurídica, a distribuição desse resultado, mesmo que souber de 50 mil reais, se quem recebe é a pessoa jurídica, uma holding que participa da operação, ela não vai, você não tem a obrigação de reter. Então, essa tributação, e também não tem o ajuste anual desse resultado, desse dividendo distribuído para um sócio PJ.
Então, a primeira boa prática, a primeira inteligência, multiplicidade de CPFs. A segunda boa prática, a segunda inteligência para respeitar o limite dos 50 mil mês, é você ter sócio PJ. Então, trocar participação pessoa física por participação pessoa jurídica. Ter uma parte, mas nossa, eu só posso fazer uma coisa ou outra? Não, cara, pelo amor de Deus. Você pode ter mais sócios pessoa física, com algumas cotas, por exemplo, preferenciais com dividendos mínimos obrigatórios, que se você estipulou, por exemplo, acima de um determinado montante que souber de 50 mil reais, você provavelmente vai ter que chamar os seus clientes para revisitar esta cláusula. Fique esperto, fica aí minha dica para você que já fez planejamento com cota preferencial ou ação preferencial com dividendo mínimo obrigatório. Se é um dividendo mínimo obrigatório de 70 mil, 80 mil, você vai ter que chamar o cliente e revisitar os projetos. Isso é um trabalho para você vender agora de revisitar esses projetos. Mas você não precisa usar apenas uma solução. Bota um monte de CPF, bota holding. Não, você pode ter as duas coisas combinadas, tá? Para que você passe uma parte para a pessoa física, outra parte vai para a pessoa jurídica, de lá da pessoa jurídica reinvestir em outras PJs, seja patrimonial, seja imobiliária. Você está atendendo um cliente que tem um posto de gasolina, tem uma padaria, né? E aí ele é sócio pessoa física. Aí você vai botar a holding de participações ali dele, ele recebe, continua também ali com uma participação pequena, com uma ação preferencial, uma cota preferencial, ou com uma quantidade de cotas ou ações que recebam um dividendo que não vai sobejar mês ali 50 mil, e aí você distribui a diferença, o restante, aquilo que sobejaria ultrapassaria para a pessoa jurídica, e a pessoa jurídica ele tiraria aquele montante, reinvestiria em uma imobiliária, né, a holding, né, reinvestiria, jogaria ali como aumento de capital para uma imobiliária que estivesse abaixo da estrutura, ou uma outra operacional, e aí o dinheiro circularia dentro desse grupo em que você tem uma holding propriamente do patrimonialista. Tá? Então, multiplicidade de CPFs, combinados ou não com estruturas de PJ, para também sócio PJ holding não pagar não reter e também não pagar essa tributação. Tá? A terceira forma, existem no mercado financeiro, talvez você que já tenha, você que invista no mercado financeiro, já tenha visto que existem companhias, principalmente se você investe lá fora do Brasil, né? Investe em REITs, investe em stocks, programas de recompra de ações. Então, ainda não temos modificado aquela isenção de bens móveis até 35 mil reais. Então, quando você negocia uma ação fora da bolsa, uma ação de uma companhia de capital fechado ou uma cota de uma limitada, né, de capital, uma empresa de capital fechado, você está dentro você e essa alienação é não no lucro, tá? Não é o lucro de 35 mil, é a alienação. Ela é até 35 mil reais, você não tem pagamento de imposto de renda, não tem pagamento de ganho de capital. Então aqui a gente está falando de um tipo de imposto, ali também é sobre a renda, mas é sobre o ganho de capital. Aqui será sobre dividendo distribuído para pessoa física, uma renda, né? E a outra é o ganho de capital na alienação da cota ou da ação. Então você pode aumentar esse valor na pessoa física quando você estabelece ali um programa de recompra de ações e você respeita esse montante de até 35 mil. Então a gente já subiria ali para 84.999, se for o caso, uma 49.999 distribuído mês de dividendo e mais ali a diferença como recompra de ações. Tá? Então procura aí um societarista, né? É uma forma de você aumentar esse limite para ter como um plano ali, não, nesse mês eu preciso distribuir direto para a pessoa física um montante maior. Então tem essa terceira opção, que combinada com as outras te dá ainda mais flexibilidade para isso, tá? A outra forma, assim, são várias estratégias possíveis de ser utilizadas. Aqui também eu estou fazendo um brainstorming até para fim de registro dos meus estudos. Daqui a alguns anos vocês sabem que eu converso aqui com vocês e depois revisito meus vídeos e falo, cara, eu pensava isso, agora já não penso. Agora, nossa, olha só, eu pensava isso, eu esqueci que tem essa alternativa. Então a gente acaba sendo uma forma de eu catalogar o meu próprio pensamento aqui. Então, uma outra forma é você fazer a utilização de uma estrutura offshore que detenha, por exemplo, alguma relação de royalty com uma empresa do lucro real
aqui no Brasil. Então, quando você estrutura a operacional no lucro real, e faz e aumenta as despesas de modo tal que você não tem esse lucro. Então, você vai fazer o pagamento efetivamente a uma empresa offshore, por exemplo, que tenha royalties, tá? Então, se for aqui no Brasil, a gente tem a receita aqui no Brasil também. Você pode ter essa offshore, se essa segunda empresa que detém os direitos, né, royalty, pode ser imagem, marca, alguma patente, enfim, que esteja relacionada à operação da companhia, pode ser a marca, tá, gente? Pode ser a marca. A marca pode estar no ativo de uma offshore. Tá? Então, você tem a companhia, que é uma padaria, é, Pãozinho, sei lá, enfim, tá lá, Invista Direito, lá, tem a nossa empresa lá, Invista Direito. Tem a marca no ativo de uma offshore nas Ilhas Cayman. E aí eu posso, se a Invista Direito aqui estiver no lucro real, eu posso efetuar o pagamento de royalties para, pelo uso da marca, pelo uso do nome, enfim, desse intangível que está lá, propriedade intelectual. E aí isso sai como despesa da minha PJ aqui. E vai para lá para fora, e lá fora eu faço todos os meus investimentos, né? Fora do Brasil e etc. E aí você vai se preocupar com a 14754, se é uma offshore opaca, se é uma offshore transparente, se, né, se você vai consumir aquilo ou vai reinvestir aquilo, o que que você vai fazer? Mas o fato é que você pode ter também uma multiplicidade de pessoas físicas aqui no Brasil, você pode ter pessoas jurídicas aqui no Brasil para distribuir para pessoas jurídicas e reinvestir em outras operações aqui no Brasil, e você pode fazer essa remessa para fora. Se for distribuição de resultado, ok? Então isso já cobri pela hipótese 2. Então distribuir resultado para PJ eu não vou pagar, mas tem sempre a ameaça do tributo, a ameaça do tributo da remessa de dividendos, né, desse resultado para uma controladora internacional, para uma investidora internacional PJ. Então, para fugir dessa ameaça, você pode ter não a offshore participando da estrutura de capital aqui. Pode, mas se quiser já antever esse movimento, ela pode nem participar da estrutura de capital. Você pode estar realizando o pagamento efetivamente de direitos de propriedade intelectual. E aí você vai fazer a sua empresa aqui sendo do lucro real, isso é despesa, isso não é nem pagamento de dividendo, nem nada dessa sorte. Ok? Então, para além daquilo que está disposto sobre a retenção, e tem uma previsão expressa de não ser permitida nenhum tipo de dedução. Presta atenção nisso daqui, ó. Então a gente está falando de uma retenção. Então passou, distribui o resultado acima de 50 mil. Então você está lá apurando o resultado a cada trimestre, pô, deu 300 mil para dividir. Pô, é mais inteligente que você vá fazer o diferimento disso no tempo, né? Então apurar, fazer um balanço ali específico, né? Que aí não é o objeto do nosso bate-papo hoje, mas dentro do possível fazer a distribuição em mais períodos para que você não faça uma distribuição de R$ 1 milhão no único mês, de 300 mil reais no único mês. Aí não faria, também é uma boa prática você tomar esse cuidado. Mas aqui nessa parte do 6A, no capítulo 2A, ele fala que não é permitido qualquer tipo de compensação ou dedução. Quer ver? É o parágrafo primeiro do 6A. Ó. São vedadas quaisquer deduções da base de cálculo. Então, quando a gente está falando para fins de retenção, passou o valor, vai ter ali os 10% sendo retido pela fonte pagadora. O que é diferente do que a gente vê lá no artigo 16A, tá? A gente está falando aqui de uma norma que altera lá, né, a legislação do imposto de renda, então ela é basicamente uma lei, a gente está falando do PL 1087, que ele altera as leis 9.250, né? Ele altera a 9.249, então ele está fazendo alteração de textos legislativos. Então, lá na 9.250, ele fez essas alterações que eu estou falando para você, e tem lá um capítulo que é o 2A, esse artigo 6A é o que a gente acabou de conversar sobre a retenção.
E lá na frente ele vai incluir um capítulo chamado, um capítulo 3A, que é o da tributação anual das altas rendas. E aí lá no 16A a gente está ouvindo um monte de besteira na internet, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente fala de não de considerar todas as receitas, etc, 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 não é não é o que está dizendo aqui no texto do PL 1087, não, tá? Então, lá no artigo 16A, a gente tem a possibilidade de algumas deduções, tá? Então, lá no 16A, ele vai falar de uma toda se passar a sua receita total, tá? Presta atenção, a sua alta renda, ela vai levar em consideração não só o que foi recebido ali a título de distribuição de dividendos para a pessoa física. Ele vai levar em consideração todas as suas receitas tributáveis, mesmo aquelas definitivas, exclusivas na fonte. Ó, isso é um texto assim, nossa, meu Deus do céu, então vai somar tudo, vai somar tudo. Cuidado com as primeiras leituras, cuidado com as leituras apressadas. Olha só o que está aqui no 16A. A partir do exercício de 2027, ano calendário de 2026, as pessoas físicas cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a R$ 600 mil, fica sujeita à tributação mínima do imposto de renda das pessoas físicas, nos termos deste artigo. Aí lá no parágrafo primeiro tem um texto triste. Então, assim, o caput já fala. Todos os rendimentos recebidos. Meu Deus do céu. Aí vem lá no parágrafo primeiro. Para fins do disposto no caput desse artigo, serão considerados resultado da atividade rural. Aí, os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva, os isentos, os sujeitos à alíquota zero ou reduzida. Caraca, meu Deus do céu, então, nossa, vai somar tudo, não sei o quê. Aí, né, como bom advogado, vírgula, deduzindo-se, vírgula, isso é o que está no parágrafo primeiro, exclusivamente, vírgula, a parcela isenta relativa à atividade rural e aí a gente tem um sem número de incisos de situações que são dedutíveis. Ó, é, deduzindo-se exclusivamente. Então, que o parágrafo primeiro está falando? Olha, o que o caput está falando? Tudo que passa de R$ 600 mil fica sujeito à tributação do imposto de renda da pessoa física nos termos desse artigo. Todos os rendimentos recebidos. Aí você tem um parágrafo primeiro. Para os fins dispostos no caput, vão considerar o resultado da atividade rural, vão considerar os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive tributados de forma exclusiva, tributados de modo definitivo, os rendimentos isentos, os rendimentos sujeitos à alíquota zero ou os rendimentos sujeitos à alíquota reduzida, vírgula, deduzindo-se exclusivamente a parcela isenta relativa à atividade rural e. Aí tem um monte de outras coisas que você vai deduzir, que é deduzir isso e, dois pontos. Aí vai lá o inciso um: ganho de capital, exceto decorrente de operações realizadas em bolsa, rendimentos recebidos acumuladamente, que tem uma tributação específica, valores recebidos por doação ou adiantamento de legítima, ou valores recebidos de herança, rendimentos auferidos em conta de depósito de poupança, tá? E a remuneração produzida pelos seguintes títulos e valores imobiliários. Então a gente está escutando um monte de besteira. Ah, vai somar o que recebe com LCI, vai somar com o que recebe com CDB, com LCA, com CRI, com CRA, com fundo imobiliário. Falei, calma, gente, vocês estão misturando as coisas. Uma coisa é o PL 1087, que está falando da tributação das altas rendas, e outra coisa é o projeto, né, a MP, que veio para tributar, mudar a tributação dos investimentos financeiros, e aí essa, né, caducou. Agora a gente tem um respiro aí para conversar sobre esse outro assunto. E aí as pessoas misturavam os assuntos, não, mas aí aquilo vai somar o LCI, vai somar tudo, tudo se recebe. Não, não é o que está escrito no PL 1087, cuidado. Então, ó, letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, então a gente está falando o inciso A, por exemplo, desculpa, a linha A do inciso 4 do parágrafo primeiro do artigo 16A do PL 1087, né? Na verdade, o 16A é, da norma 9000 da alteração proposta no PL 1087, esse 16A que está sendo proposto a inclusão, ele fala essa linha que eu acabei de falar justamente da LCA sendo deduzida. Então eu vou tirar o rendimento, ó,
Os rendimentos auferidos de contas de depósito e poupança, remuneração produzida pelos seguintes títulos e valores imobiliários. Isso aqui tudo está dentro do parágrafo primeiro que fala de deduzindo-se exclusivamente a parcela isenta relativa à atividade rural e, dois pontos. Aí vem os incisos. Então isso aqui é dedutível. Dedutível. Para ajuste anual é diferente da situação da retenção. Porque na retenção a gente está falando de dividendo. Na retenção a gente não está falando de renda total, de renda global. A gente está falando de. São duas coisas diferentes. Então, acima de 600 mil, não. Acima de 600 mil reais, desde que você não você vai deduzir isso daqui. Então, vai deduzir o seu rendimento. A base de cálculo vai ser menor, óbvio. Então você vai deduzir LCA, vai deduzir CRI, CRA, vai deduzir as debêntures incentivadas, vai deduzir CPR, vai deduzir LIG, vai deduzir LCD, vai deduzir títulos e valores imobiliários com projetos de infraestrutura, que são as debêntures incentivadas, fundo de investimento de que trata a lei número tal, são aqueles que investem também, acima de 85%, os fundos de infraestrutura também, os fundos de infra, rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário ou FIAGRO, tá? Aí tem aqui o requisito, né, no mínimo 100 cotistas e que seja negociado em balcão organizado. Então, valores recebidos a título de a indenização de acidente de trabalho, rendimentos isentos, né? Aí tem um monte de outras situações aqui. Lucros ou dividendos, outra situação, que se não tivesse, também era um problema. Lucros ou dividendos relativos a resultados apurados no ano calendário de 2025, quando a distribuição tenha sido feita, aprovada até 31 de dezembro de 2025, pelo órgão societário competente, exatamente nos termos daquilo que tenha sido deliberado, e que o pagamento, o emprego, o crédito, a entrega ocorra nos anos calendários 2026, 2027, 2028. Então, você tem lucro acumulado aí para distribuir, aprova até 31 de dezembro, delibera sobre a distribuição, fala como é que vai ser a distribuição, você pode distribuir isso até 2028. Até 2028. Então você põe lá 50, 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 porque você pode estar fazendo distribuição parcelada. Ó, vai ser feito distribuição parcelada, não sei, né? Então tem essa discussão para a gente fazer, mas o fato é que você tem a possibilidade de distribuir esse resultado de 2025 até 2028, deduzindo das tributações do ano calendário 2026, do ano calendário 2027, do ano calendário 2028, se você observar o que está no inciso 9 do parágrafo 1º desse 16A, que eu acabei de mencionar para vocês lá no PL 1087, tá? Então, aí ele fala que de 600 mil, né, rendimentos iguais ou superiores a 1 milhão e 200 vai ser 10%. Então, mas reteve na fonte 10%. Só que a pessoa recebeu 650 mil e não 1 milhão e 200. Então, não é 10%. Então, ela vai ter, na declaração de ajuste, a alíquota aplicada corretamente, que para rendimentos superiores a 600 mil, mas que não passem de 1 milhão e 200, ela a alíquota crescerá linearmente, de 0 a 10. Então, tem uma fórmula matemática, a alíquota não vai ser 10, tá? Então, pô, reteve na fonte porque distribuiu 60 mil no mês. Mas distribuiu 60 mil, depois no outro trimestre 60 mil, depois no outro trimestre 60 mil, depois no último trimestre 60 mil, não passou 600. A gente fez 4 distribuições de 60 mil reais. Não passou 600. Então também não chegou em 10%, mas reteve 10%. E aí, o que vai fazer? Aí você vai ter na declaração de ajuste anual uma devolução. Então, por isso que eu falo, quando você for trabalhar o planejamento patrimonial acessório, você vai trabalhar a inteligência também de evitar a retenção, porque isso tem um efeito caixa para a família relevantíssimo. Por mais que ela tenha retenção, ela pode não ter o imposto devido lá no final e ela ter uma restituição. Mas por que você vai ficar sem esse caixa e ficar pendente de uma restituição lá na frente? Então, já falei algumas formas de você evitar a retenção, falei para você não confundir com o ajuste anual, falei para você também que uma das grandes bobagens que a gente está ouvindo aí de que não tem nada que possa ser deduzido, a não dedutibilidade é apenas na retenção, porque você está falando apenas do rendimento dividendo, então a gente não está falando ali, salvo melhor juízo, você está pensando alguma compensação, alguma. Não. Não pode deduzir, passou de 50 mil de dividendo, é 10%.
na cabeça, retido na fonte, e aí não é uma tributação exclusiva, não é uma tributação definitiva, porque vai estar sujeito ao ajuste, declaração de ajuste anual, e aí sim você vai verificar e apurar se o imposto é ou não é devido. E aí você tem as parcelas que são possíveis de serem deduzidas da base de cálculo, para que você tenha uma base de cálculo, pode ser inclusive menor do que 1.200.000, menor do que 600 mil reais. Lembrando das estratégias que eu falei para vocês para não ter a retenção, também são úteis para você ficar dentro desse limite do 1.200.000 ou dentro do limite dos 600 mil reais. Você fazer a distribuição para PJ, você fazer a multiplicidade de CPFs, você fazer o pagamento de royalties para uma offshore ou a remessa do valor para uma estrutura de PJ também, que aí não é pessoa física recebendo, é uma PJ recebendo no exterior, pagando IOF e tal. Lembrando da ameaça da tributação, nesse último caso, sobre essas remessas, não do IOF, a tributação de quando estou tirando dinheiro do Brasil, tem uma investidora fora do Brasil, que é uma ameaça que o governo traz aí de tempos em tempos para nós, para que a gente não tenha essa fuga de capitais do nosso país. É uma grande baboseira. Mas você que trabalha com PPS, se for usar essa estrutura, tem que ficar atento a isso também, beleza? Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal para você receber as notificações e ative as notificações para você receber os lembretes todas as vezes que eu publicar vídeos sobre esse conteúdo relacionado a planejamento patrimonial acessório. É importante que você faça isso porque a gente está num clima de reforma tributária, então a gente vai trazer aí mais e mais e mais e mais vídeos falando sobre reforma tributária, reforma do Código Civil, o que você que é advogado, o que você que é contador, o que você que é profissional do mercado financeiro pode fazer para ajudar o seu cliente. Então a gente faz isso dentro da nossa escola, Invista Direito, Escola de Planejamento Patrimonial Acessório, mas aqui também na internet o meu intuito é ajudar famílias do bem a manterem os meios de ação no mundo em seu poder, para que elas façam o bem no mundo e não o governo. E elas possam, de fato, fazer a mudança e aquilo que é bom, tendo os meios de ação. Então, cada imposto que a gente economiza, a gente ajuda uma família de bem a fazer o bem. E o meu intuito é ajudar mais pessoas a poderem ajudar essas famílias com conhecimento técnico que a gente divulga aqui. Até mais, até a próxima aula.